Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal do Mário Massini. E no vídeo de hoje, eu não vou fazer um react. Eu vou mostrar para vocês um vídeo do Fic-Media, no qual foi feito um grande estudo sobre canais no YouTube, sobre tudo do YouTube, ou seja, os nossos achismos agora foram comprovados na nossa teoria, ou não descomprovados as nossas teorias, em cima de estudos. Mais de 300 mil vídeos, mais de 5 mil canais, com investimento de 10 mil dólares para poder fazer essa pesquisa. E essa pesquisa foi destrinchada em 11, 12, 13 ou 14 etapas, de acordo com o Fic-Media. Eu também destrinchei das minhas. Mas a dublagem do próprio Fic-Media não ficou muito legal, essa dublagem automática, foi com uma voz feminina. Então eu optei em não nem dublar, eu optei em fazer slides do que eles falam, ele vai falar um pouco, mesmo com a voz feminina, e eu completo para vocês. Se inscreva e ative o sininho para estar sempre bem informado com o Mário. Então, aqui, esse foi o vídeo do Fic-Media. E se você pudesse ver o que está realmente funcionando no YouTube agora antes de todo mundo, com base em dados? Um dos maiores estudos com 50 mil canais do YouTube foi conduzido e revelou 12 novas mudanças que estão impulsionando o crescimento do Então, já deu para ver que foi feito isso. YouTube vai agora. passar aqui, vai dizer que Não foi é com uma 10 opinião. mil dólares. Na verdade, eles... E eu peguei exatamente tudo que ele vai falar, a gente vai voltar para a gente acompanhar, mas eu procurei já colocar num... Botei em slide, digamos assim, né? No meu tempo era slide, botei em slide para a gente poder ver. Como é que foi feito isso aqui? Qual é a melhor duração do YouTube atualmente? Com base... Tudo foi feito com base nessa pesquisa, ok? Então, um estudo da OneF10.com, liderado por estrategistas Richard, analisou 300 mil vídeos, os chamados Outlets, acumulando mais de 60 bilhões de visualizações. Eles investiram 10 mil dólares para chegar às seguintes conclusões. O ponto doce, o ponto central. Vídeos de 15 a 25 minutos. Se seu vídeo tem menos de uma hora, olha os detalhes, a riqueza dessa pesquisa, por isso que eu resolvi trazer para vocês. Se seu vídeo tem menos de uma hora, o intervalo de ouro é entre 15 e 25 minutos. Os vídeos nesse formato tendem a equilibrar melhor a retenção com o volume de entrega. Então, com menos de uma hora, preste atenção, tem menos de uma hora. Então, o ideal, quando tem menos de uma hora, é ter 15 e 25 minutos. A zona de perigo ficou entre 30 e 60 minutos. Cuidado aqui, o estudo revelou uma queda livre na audiência para os vídeos que duram entre 30 minutos e uma hora. É o limbo do YouTube, longo demais para ser rápido, curto demais para ser imersivo. Então, eu já, dentro dessa pesquisa, eu já vinha mudando. Você pode ver, né, os meus vídeos aí, eu já vinha mudando e vou ter que cada vez me adaptar mais. Tem horas que não dá. Por exemplo, esse próprio vídeo aqui e o próprio vídeo que eles mandam do Fic-Media passa dos 30 minutos e não chega aos 60. Fenômeno dos longos, mais de 150 minutos. Ou seja, mais de 2 horas. 2 horas e meia. Aqui fascinante. Vídeos com 2 ou 3 horas de duração estão explodindo em visualizações. Quase um filme de cinema, né? Quase um filme de cinema. Por quê? Mais tempo de tela gera um watch time massivo, que faz o algoritmo recomendar seu conteúdo com muito mais força. Continua, então, o algoritmo querendo mais tempo. Depende da quantidade, do tamanho do vídeo, ele não presta atenção no percentual, ele presta no número de tempos. Resumo para o roteiro. Está aqui atrás de mim, mas vamos lá. Se for fazer menos de uma hora, mire nos 20 minutos. Se tiver conteúdo de sobra, não tenha medo de passar das 2 horas. Só evite o meio do caminho, entre 30 e 60 minutos. Essa é a zona de perigo onde a retenção morre. Vamos para o próximo. Eu estou acompanhando aqui o Fic-Media, tá? Não estou inventando, não. Eles gastaram as 10 mil dólares, uma das maiores descobertas. Aqui está 2. A segunda de 12. Número 2. A melhor duração do vídeo depende do seu nicho? Então, vamos lá. Eles fazem a pergunta aqui, eu deixo a vozinha dela para lá e explico para vocês. A duração ideal de um vídeo depende diretamente do seu nicho. Isso é fascinante, porque não existe uma única resposta, né? Por exemplo, esse canal Fic-Media é focado em tecnologia. Identificou que a duração ideal dos vídeos gira em torno de 28 minutos. Essa análise é feita observando quais vídeos receberam mais visualizações e quais ficam na média. Sempre em relação ao tempo de duração. Eles fazem percentual. Existe uma variação grande, mas alguns padrões se repetem. Em nichos como games, entretenimento e esportes, os vídeos costumam performar melhor entre 15 e 30 minutos. Já em finanças, negócios e tecnologia, a faixa ideal costuma ficar entre 25 e 40 minutos. Então, a teoria anterior do que você entra no limbo entre 30 e 60 minutos,
vai por água abaixo, de acordo com o nicho. Como o meu nicho tutorial e do próprio Fic-Media, quando o dele deu 28 minutos, a gente acaba tendo que passar dos 30 para explicar, por exemplo, um vídeo como esse, com tantas informações. Mas aqui está o ponto principal. A maioria dos criadores pergunta: qual é a duração ideal do meu vídeo? A pergunta correta deveria ser: qual é a duração do que o meu espectador espera? E é realmente, né? A gente sempre trabalha para o espectador. Então nós temos que sempre pensar qual é o melhor para ele. O que ele quer que a gente entregue? Qual o produto que interessa a ele? Qual o tempo que interessa a ele? Essa expectativa muda de acordo com o nicho. É por isso que na prática não existe uma duração ideal universal. Não existe um tamanho único que funciona para todos. Você precisa alinhar o tempo do seu vídeo às expectativas do seu público e do seu nicho. Isso aí, o Analytics, ele dá essas informações para gente. Idade, público, masculino, feminino, local, essas coisas todas para gente saber. Se vê só vídeo longo, se vê vídeo longo, se vê vídeo curto, se vê live, dá para quem faz live como eu, dá para tirar que meu público não se incomoda com um vídeo longo, porque eu vejo que muitos inscritos entram e ficam na live até o final. Então a gente já sabe mais ou menos, o meu pode ficar acima de 30 minutos. Jogos, comentários e entretenimento, por exemplo, costumam sustentar um público mais longo. Jogos. Então, você tem que aliar com o seu nicho. E aqui, jogos, comentários e entretenimentos, por exemplo, costumam sustentar o público por vídeos mais longos. Já tutoriais de culinária ou vídeos faça você mesmo de AI tendem ao melhor desempenho em duração curtas a média. O faça você mesmo, principalmente, você quer ir lá aprender rápido, porque você está com um problema naquele momento. Então, é explicável que sejam vídeos de 3, 4, 6 minutos, nem chegue a 20. Esse é o ponto-chave para definir o tamanho ideal. Vou passar aqui para o terceiro, mas a gente volta lá e vê qual é o terceiro ponto deles também. O número 3 é: qual deve ser a duração dos seus títulos? Agora, a duração dos títulos. Não é mais qual o tamanho ideal dos seus títulos. Gente, eu estou lendo isso aqui, é meio chato, para não ficar reagindo em cima daquela voz esquisita. Mas as informações é que são fundamentais. O importante são as informações dessa pesquisa. As coisas ficam interessantes quando analisamos a duração ideal do título do YouTube, para criar uma estratégia eficiente e fundamental para definir o tamanho correto do título. O ponto ideal está entre 5 a 8 palavras. A partir disso, o desempenho começa a cair, e cai de forma significativa. Em resumo, quanto mais curto o título é melhor. Vocês imaginam por quê? Por causa do celular. Por causa do celular. Se você não botar o que vai dizer naquele vídeo logo nas primeiras palavras, o celular corta. E aí a pessoa não vê e não consegue entender o que está no título. Por isso que está dizendo que mais curto é melhor. Mas aí daí passa você ter uma regra, eu não. Isso aí é por isso, mas para mim não é uma regra. Porque por muitas vezes o título de cauda longa, que eu gosto de fazer, performance melhor do que o meu título de cauda curta. Porque a gente tem a opção dos 3 títulos agora. No canal de podcast da Fic-Media, por exemplo, um vídeo com apenas 6 palavras no título teve desempenho muito superior a outros conteúdos. Outro exemplo, com 4 palavras, também se destacou: o futuro do YouTube. Faça isso antes de 2026. Mesmo sendo uma entrevista longa, com mais de 1 hora, o título curto funcionou. Os dados mostram que os títulos com cerca de 30 caracteres recebem quase 60% mais de visualizações. Isso é bom a gente anotar. E é bom a gente começar a fazer. Porque foi pesquisa. Não é achismo ou alguém, um CEO do YouTube, ou alguém que já está falando. São pesquisas. Foram dados, matemática, estatísticas. Então, 30 caracteres recebem quase 60% de visualizações, os títulos. Isso é extremamente curto e reforça que os títulos menores performam melhor. À medida que o título cresce, a contagem de visualizações diminui. Então, eu vou também diminuir meus títulos. Aquele rapaz que ano passado, todo mundo fez vídeo sobre ele, bugou o YouTube, tinha 2 palavras no título dele sempre. 2 palavras, 3 assim arrastadas quando tinha um D, um do. Então, realmente, já está comprovado que o título curto é melhor. Existe ainda um ponto técnico importante. Em torno de 70 caracteres, ou seja, o dobro mais 10, o YouTube começa a cortar o título em várias telas, exibindo reticência. Ou seja, mesmo que você escreva o título longo, o espectador pode não vê-lo por completo. Também existia uma teoria na época que a reticência era bom, que criava curiosidade, mas está aí caindo por terra agora.
Agora, há exceções importantes. A diferença entre entretenimento e educação. Drasticamente quando o título passa de 5 ou 6 palavras. Já em vídeos educativos, essa queda é menos acentuada, que é o caso dos meus vídeos. A linha é mais estável. Embora os títulos mais curtos ainda performam melhor, então eu vou obedecer, vou para o título mais curto. Isso acontece porque o entretenimento é consumido por impulso. O título precisa gerar curiosidade, emoção e impacto imediato. Perfeito. Já o conteúdo educativo tolera títulos um pouco mais longos, desde que sejam claros e objetivos. Não sejam clickbait, sejam claros e objetivos. A grande lição é simples. Títulos curtos vencem. Se for educativo, você pode alongar um pouco, mas ainda assim é mais seguro condensar a ideia. Mantenha o título simples, claro e fácil de entender. Frases com cerca de 30 caracteres geram muito mais clique. Pode anotar aí, para quem estiver anotando com um papelzinho. Próxima, devo colocar meu rosto na miniatura? Que os longos. Número 5. Devo colocar meu rosto na miniatura? Isso é fascinante. Vamos voltar para a minha arte, que é fascinante. Seria ótimo se eu tivesse uma tradução melhor. Eu até tentei traduzir lá na Eleven Labs, mas também não ficou legal. Eu preferi trazer para cá. Você deve colocar seu rosto na miniatura do YouTube. Pô, se falar que não, eu tô lascado, né? Colocar meu rosto na miniatura. Isso é um tema interessante. Segundo esse relatório, a diferença de desempenho entre miniatura com rosto e sem rosto é mínima. Põe. E se eu for bonitinho a mim, eu acho que o rosto é melhor, né? Nos dados, vemos educação de um lado e entretenimento do outro. Em educação, miniatura com rosto performa ligeiramente melhor. Ou seja, não usar o rosto funciona melhor no entretenimento, enquanto na educação, a ausência do rosto tende a performar um pouco pior. Principal conclusão é que, no geral, os resultados são muito próximos. A diferença existe, mas é pequena. Às vezes é preciso até dar zoom para perceber. Então, ou seja, basicamente rescisório, mas no caso, o canal leva o seu nome, eu acho legal você colocar o seu rosto. Quando analisamos especificamente conteúdo empresarial e de negócio, o dado surpreende. Miniaturas sem rostos performam melhor do que aquelas com rosto. Isso pode estar ligado a canais sem rosto que reaproveitam conteúdos ou focam diretamente no tema. Muitas pessoas clicam no assunto que querem aprender e não pelo reconhecimento da marca pessoal. Já em estilo de vida e vlogs, pô, se não tiver rosto, e vai o quê? Vidinha do fantasma? Ter um rosto claramente funciona melhor. As pessoas acompanham criadores com que se identificam. Muitas vezes seguem alguém com um estilo de vida parecido com o delas, o que torna o rosto um fator importante nesse nicho. Na área de tecnologia, miniaturas com rosto ainda superam as sem rosto, mas a diferença também é pequena. Quando analisamos a quantidade de rosto, miniaturas sem rosto superam com apenas um rosto. Porém, quando há 2 ou 3 ou 4 carinhas, o desempenho aumenta ainda mais. Isso pode indicar conflito, interação, reação a alguma situação acontecendo na imagem, o que gera mais curiosidade. Bota 2 caras bravas, vai gerar curiosidade, sendo que é uma briga. Você bota 2 caras bravas e uma chorando, também vai criar o conflito da capa, chama pela curiosidade. Então, você deve usar o rosto da sua miniatura, depende do seu nicho. No geral, a diferença é pequena. Em finanças, negócio e educação, o rosto pode transmitir mais confiança, passando a ideia que você vai aprender com uma pessoa real e não apenas consumir algo genérico ou superficial. Já em games, o destaque costuma ser o jogo, personagem ou ação. Trailers ou reações, o foco pode ser a obra ou, em alguns casos, a estrela envolvida. E aprendemos também que certas situações, 2 caras da miniatura podem performar melhor do que uma. Vamos para a próxima, que é miniatura, colocar texto na miniatura. Número 6. Devo adicionar texto à minha miniatura? Essa dica vai surpreender. Depois eu peço o like. Vamos aos dados. Miniaturas sem texto tiveram um desempenho radical melhor do que as miniaturas com texto. Sim, aí é para descolar o rego do traseiro. Porque como? A vida inteira eu soube que colocar título na capa chama mais atenção. Mudou? O visual pegou? Voltei a começar a repensar. Em vez de lá botar minha cara só, no meu caso não vai ter como. Senão vai ficar só minha cara. Ou seja, vale muito mais a pena testar miniaturas sem texto. Quando analisamos o espaço ocupado pelo texto da miniatura, vemos algo ainda mais interessante. Mesmo quando o texto ocupa cerca de 7% da imagem, as visualizações já caem. E 7% praticamente nada. 7% é praticamente nada. É como aquela caixa pequena, vermelha, quando você vê uma miniatura inteira no YouTube. Quase imperceptível. A principal conclusão é clara. Quanto menos texto na miniatura, maiores visualizações e taxa de clique.
Aqui no Fic Mídia, sempre produzimos conteúdo focado em tecnologia e tentamos evitar ao máximo usar texto na miniatura. Um bom exemplo disso é o vídeo Melhores Webcams para Todos os Orçamentos, que não usa texto nenhum na imagem. Quando usamos texto, normalmente é uma única palavra, algo em torno mesmo desses 7% e no máximo 10%. Às vezes acompanhado de uma pequena seta. Algo simples, visual e emocional, evitando mensagens longas, deixando que o título faça o trabalho pesado. Falamos em título, observe esse exemplo do Canon R6. Vídeos dele, né? São 8 palavras. A recomendação é manter o título curto, impactante e claro. Em conteúdos educacionais, títulos mais longos podem funcionar, porque o público tem intenção de aprender. Já em entretenimento, a decisão é muito mais emocional, focada em taxas de clique e sugestão de navegação. Uma ótima miniatura é aquela que conta a história sem usar texto. Sim, aí seria, digamos assim, a cereja do bolo. Se você consegue fazer uma miniatura e ela já diga o que é o vídeo, não precisa realmente de texto, fica muito melhor mesmo. Mostre a ideia, não rotule a ideia. Gostei disso. Mostre a ideia, não rotule a ideia. Se precisar usar texto, mantenha menos de 10 caracteres. Não 10 palavras, caracteres. Em tamanho pequeno, sempre com visual minimalista. No final das contas, deixe a imagem falar por si só. Vamos dar uma passada no meu canal para ver se isso dentro se reflete no meu? Vou ver aqui nos meus vídeos, visualização. O meu vídeo mais visto, ele tem coisa pra caramba na capa, até mais do que o normal. E o título, gigantesco. O meu segundo vídeo mais visto tem coisa pra caramba na capa, até mais do que o normal. E o título gigantesco. O meu terceiro vídeo mais visto, gente, o meu caso é totalmente diferente. Então a gente vai ter que pegar essas informações de estatísticas e decidir o seguinte: vamos fazer para ver se vai funcionar comigo? Porque até agora os meus dados provam o contrário. Não tem problema meus dados provarem ao contrário. Eu posso tentar ver se eles vão funcionar daqui em diante. Então, aqui sim, aqui é o outro vídeo mais visto, é bem menos na capa, e um título também. Meus títulos sempre foram cauda longa, eu sempre gostei de vídeo de cauda longa. Então, posso começar vou fazer os testes, eu não vou deixar de fazer esse teste. Porque se eu estou recebendo essas informações, eu tenho que prestar atenção no que está sendo informado. Eu tenho que fazer esses testes. Então, retornando aqui para os testes. Número 7. Quão brilhantes devem ser suas miniaturas? Com brilhantes, deve ser. Ele sempre está em números, tá? O Fic Mídia traz gráfico aqui nesse vídeo deles, tá? Como deve ser sua miniatura? A resposta é simples. Elas precisam ser brilhantes. Brilhantes é neon, é o blur, é o degradê, moldura, é tudo que você pode melhorar de brilho, tá? Quanto mais brilho, melhor desempenho. E isso foi comprovado na prática. O brilho natural entre 99% e 100% já funciona bem. Mas foi observado que um pouco acima disso, ajustando no Canva ou no Photoshop, gera resultado da melhor. Eu utilizo muito o filtro Capri, né, do Canva, que ele brilha mais mesmo, tá? As miniaturas brilhantes são mais atenção no feed. São mais fáceis de enxergar e recebem mais cliques. Resumo, as miniaturas escuras não performam tão bem quanto as brilhantes. O objetivo é destacar e atrair, mas sempre preocupado no contraste frente e fundo. Vamos ver qual é a próxima. Quais as cores da miniatura funcionam melhor no YouTube? Número 8. Quais cores de miniaturas funcionam melhor? E você vê, volta a repetir, ele tem sempre o gráfico lá, tá? Sim, este relatório mostra claramente isso. No fim das contas, combinações verde, ciano e laranja e amarelo. Então, verde, ciano, laranja e amarelo tiveram melhor desempenho, como dá para ver no gráfico. Deixa eu voltar isso aqui, vamos ter que ver o gráfico. Engraçado, eu particularmente, eu não gosto muito dessas cores aqui para capa, não. Eu vou ter que dar o braço a torcer por causa da pesquisa. A média de views gira entre 62 e 63 mil, embora em alguns contextos 47 mil ainda seja um número mais realista. Especialmente quando usamos fundos mais neutros, como branco. Um ponto importante, a viralização não é acidental. Esses detalhes realmente importam em entendê-los e fazem diferença. As cores ciano, verde, amarelo e laranja se destacam por contraste com o feed majoritariamente neutro. As cores ciano, verde, amarelo e laranja se destacam porque contrastam com o feed majoritariamente neutro do YouTube, transmitindo energia e clareza sem causar fadiga visual. Já vermelho teve um desempenho surpreendente ruim. Pô, eu uso vermelho pra caramba.
Apesar de muitos profissionais de marketing acreditarem que ele chama mais atenção ou causa impacto, pode existir uma resistência visual a essa cor. Outro fator relevante é o consumo da plataforma. Muitos usuários assistem no modo escuro, que é o meu caso, outros no modo claro, o que torna essencial preservar o contraste mesmo após a compressão do YouTube. Em resumo, as cores que mais se destacam em miniaturas são verde, ciano, amarelo e laranja. Vou mudar, olha, vocês vão ver nos próximos vídeos, tá? Esse aqui não dá, porque eu ainda estou fazendo e vai passar do tempo. Mas os próximos eu já vou me programar para roteirizar, para ficar dentro do tempo, para ficar com quantidade de título e para ficar com essas cores. Vai haver uma mudança, porque eu uso muito o amarelo, o branco e o vermelho para poder botar o título sempre com fundo preto. E a minha cara. Laranja. Agora, o número 9 é: os números ajudam no seu título? Você deve usar números nos seus títulos? Os números ajudam no seu título? De acordo com o estudo, os vídeos com número no título recebem em média 11% menos de visualização. E é que tá 5 fatores, 5 ideias, top 5 recebem menos visualizações? A média de visualização dos vídeos analisados foi de 42 mil quando havia número no título, contra 48 mil quando não havia. Ainda assim, 35% dos vídeos estudados usavam números, ou seja, cerca de 3 em cada 10. O que isso revela é que, ao remover o número do título, existe potencial de aumento nas visualizações. E o motivo é simples: número remete à lista, explicações tutoriais, deixando clara a estrutura do conteúdo. Porém, no YouTube, as pessoas clicam principalmente por emoção, não por estrutura. Olha, esse estudo está bagunçando tudo que eu sei, hein? Mas vamos lá. Isso vale também para conteúdos educativos. Mesmo quando o objetivo é aprender algo, a conexão emocional vem primeiro. O aprendizado acontece depois. Não há problema algum em usar listas dentro do vídeo, mas se for possível apresentar o tema sem números no título, o apelo tende a ser maior. Isso não significa que os números não funcionem, tá? Eles funcionam sim, mas está dizendo que é menos. Eles não são um atalho, e há exceções claras. Em alguns casos, o número faz parte da história, como testar 36 microfones, visitar 3 estados. Nesse contexto, o número agrega valor e contexto. Portanto, leva essa informação com cautela, mas entenda a princípio que as pessoas clicam por emoção, não por estrutura. Número 10. Quais emoções recebem mais cliques? Quais emoções geram mais cliques no YouTube? Um estudo sobre cliques, as emoções que mais geram engajamento foram, em primeiro lugar, alegria e humor. Depois, conteúdo em si, seguido da controvérsia, da raiva, do medo e, por último, da nostalgia. As outras emoções, como curiosidade, identificação, tristeza, desejo, também aparecem. Isso acontece por um princípio clássico do marketing. As pessoas evitam a dor com mais frequência do que buscam o prazer. Por isso, clicamos menos em algo que promete apenas desejo ou conquista. E muito mais em conteúdos que indicam risco, dor iminente ou mudança. E aí eles dão um exemplo dele. Um youtuber sendo processado por 25 vezes mais do valor esperado. Medo e controvérsia juntos. O mesmo ocorre com o título: os maiores erros legais que criadores cometem. A pergunta implícita é: será que eu estou cometendo o mesmo erro? Você lê um título e se coloca nele, por isso que dá certo. Outro ponto importante é a simplicidade. Muitos desses títulos usam apenas 6 palavras. Voltou, né, na palavra curta, seguidas de boas práticas comprovadas. Aliás, a força do próprio tema. Portanto, a resposta é clara: as emoções que mais geram visualizações são humor, raiva e controvérsia. Isso não significa que você deve criar apenas esse tipo de conteúdo, mas que ele precisa fazer parte da sua estratégia. O objetivo do título é explicar tudo, e sim fazer a pessoa sentir algo, e sentir algo que leve ao clique. Títulos negativos são melhores do que os positivos? Títulos negativos no YouTube têm melhor desempenho do que títulos positivos? Eu já mencionei isso antes, mas vale reforçar. Em conteúdos educacionais, títulos positivos tiveram pior desempenho. E os neutros também performaram mal. Segundo, a melhor opção foram os títulos negativos. E, no geral, eles foram que tiveram o melhor resultado. No entretenimento aconteceu a mesma coisa. Títulos positivos tiveram pior desempenho, os neutros foram um pouco melhor e os negativos foram ainda melhor. Em resumo, a negatividade nos títulos costuma gerar mais resultados, tanto no conteúdo educativo quanto no entretenimento. É tudo doido. Agora você pode pensar: eu não quero entrar nesse clima de desgraça e pessimismo. Ou não quero ser esse tipo de criador. Está tudo bem. Não há problema nenhum nisso, mas encarar isso como uma ferramenta ocasional pode fazer sentido. Existe uma forma de criar conteúdo alinhado com sua ética, seus valores e com aquilo que você gosta de produzir.
É o que eu chamo de clickbait ético. Normalmente o clickbait remete a engano, mas quando é usado de forma ética, ele significa ser habilidoso e gerar cliques, entregando o vídeo exatamente o que foi prometido, de forma autêntica e sem qualquer intenção enganosa. É que eu falo clickbait, tudo bem. Muitas vezes eu boto interrogação, as pessoas vêm reclamando. "Ah, não aconteceu isso." Eu falei, é só você olhar que tem uma interrogação. As pessoas nem interpretam, né? Elas ficam revoltadas com clickbait e nem interpretam. Então você tem que entender que clickbait existe e pode existir, não é punido, mas tem que ser o do bem. Porque com você, logo que começa o vídeo, você entregue ou explique a controvérsia da capa. Um bom exemplo disso foi, a gente dá sempre exemplo do vídeo dele, o Rodcast Beach, ele cria um certo drama com o título "O Rode acabou de destruir o Atem." Na prática era apenas o lançamento de um novo produto, mas o posicionamento do vídeo adotou uma abordagem mais dramática e negativa. O ChatGPT acabou. É melhor que o GPT, isso aí eu utilizei muito, tá? Ele tá ali, daqueles 5 que a gente viu, a maioria tem isso aí. E funcionou muito bem, funciona muito bem. Provavelmente 99 dos criadores de tecnologia não faria esse tipo de abordagem, mas foi exatamente isso que ajudou o vídeo a performar acima da média, porque ele saiu da igualdade, né? E 99% não faria, eles fizeram no 1%, esse 1% chamou atenção. Então a resposta é clara. Títulos negativos performam melhor que positivos na maioria das vezes. Isso acontece porque títulos negativos criam tensão, despertam curiosidade e geram senso de urgência. O neutro é seguro, o negativo é clicável. Agora a grande pergunta é: como aplicar no seu próprio canal? Como usar esses conceitos tanto no entretenimento quanto na educação? Sobre isso, existem 4 pontos fundamentais que todo criador precisa entender. E eles compartilharam com a gente, com esse aqui. Quais os nichos do YouTube estão fazendo mais sucesso atualmente? Base neste relatório. Quais nichos estão bombando mais facilmente agora? Essa é uma ótima pergunta. Quais são os melhores temas para o canal crescer mais rápido? E existe sim uma resposta. Existe uma forma, e ela aparece claramente nesse relatório. O estudo analisa 2 eixos principais. No eixo vertical, as visualizações medianas. E no eixo horizontal, a pontuação outlier. Ou seja, o potencial de vídeo estouro em cima da média. Se você quer vídeos de destaque de forma consistente, precisa ser o melhor dos dois mundos. E é exatamente no canto superior gráfico, lá no gráfico deles, né, que isso acontece. Ali aparecem nichos como filme e TV, músicas, esporte e a categoria chamada outros. Mas o que seriam esses outros? Inclui animais, políticas e história. E aí a história, que tanto perguntam, que tanto dizem que vai acabar, continua sendo um nicho em alta. E aqui entra o insight mais importante de relatórios. Os nichos que crescem mais facilmente combinam alta demanda de base e alto potencial de outliers. Eu não sei o nome, toda hora eu vou falando do meu jeito. Em outras palavras, o nicho é grande, surgem tendências o tempo todo, existe chance real dos vídeos viralizados? Essas 3 perguntas que você tem que pegar o nicho. Tem que pegar o nicho grande, se surgem as tendências o tempo todo, ou seja, temos hype, e se existe chance real de algum vídeo viralizar nessas hypes. Continua, também tá roxinho por isso, tá? Porque continua. Se seu nicho tem tendência frequente, você sempre terá novos temas para vídeos explicativos e atualizações. Isso acontece, por exemplo, em negócio de finanças, mas com uma diferença importante. Embora existam tendências nesses nichos, os dados mostram menor média de visualizações e menor número de outliers, especialmente em negócio de finanças. Isso significa que sejam nichos ruins? Não são apenas para crescer neles são mais difíceis. Ou seja, já são nichos consolidados. A gente sabe que o RPM é altíssimo e sabe que é um nicho muito bom. Então o nível é muito lá em cima. Eles ficam mais próximos do canto inferior direita do gráfico lá, exigindo mais esforço para romper a consistência. Ou seja, tem que ser bem acima do sarrafo. Então qual é o melhor nicho para começar? A fórmula é clara. Público grande, tendência constante. Você vai fazer uma pesquisa, público grande, tendência constante. Existe um termo de marketing chamado TAM, Total Marketing, que representa o tamanho total do mercado, ou seja, o topo de funil. Quanto maior o público potencial, mais constante for a tendência, maior a chance de crescimento com a concorrência. Ou seja, ele não está subnichando aqui. Ele está em cima do nicho, lá em cima do nicho. E por isso que nichos como filmes, TV, música, política, animais e histórias performam melhor em escala. O público interessado nesse tema é muito maior do que o público que busca negócio, finanças ou desenvolvimento pessoal. Essa é a grande revelação do relatório. Viralização não é aleatória. Ela pode ser arquitetada, ou seja, viralização não é sorte.
Você tem que projetar os seus vídeos de forma para tentar viralizar. Entender isso é o primeiro passo, mas só entender não basta. A maioria das pessoas falha porque não consegue aplicar esse conceito no próprio canal. Isso envolve execução, entrega em câmera, confiança, estrutura e consistência. Se você está realmente comprometido em produzir vídeo no YouTube este ano, aqui é tudo para começar. Pelo FIC Media. A estratégia certa para o YouTube depende desses 4 fatores. A estratégia no YouTube começa pelo nicho e pela intenção de conteúdo. Ao mesmo tempo do topo de funil, que não falou de subnicho, ele fala muito em nicho. Educação e entretenimento são 2 nichos bem amplos. Essa é a pergunta central. No entretenimento, normalmente usamos títulos curtos, com poucas palavras, conceitos simples, miniatura limpa e foco em narrativa. Já no conteúdo educativo, como ensinar a programar com IA ou IA, é lógico que é diferente. O mesmo criador poderia estar gerando milhões de visualizações ou ranqueando da forma completamente distinta, apenas ajustando essas estratégias. Por exemplo, ao criar um tutorial sobre IA, ChatGPT em 2026 ou projetos com GPT, você pode explorar não apenas o conteúdo em si, mas também os aspectos pesquisáveis do YouTube. Agora nós vamos para estratégias fornecidas, 4 estratégias. Então, seu canal é educativo de entretenimento? Essa pergunta continua do dia. Além disso, o tamanho do canal e a expectativa do espectador são fatores muitas vezes subestimados. A expectativa do espectador não pode ser subestimada nunca. Quando você realmente entende seu público, você, através dos analytics, você tem como entender bastante através de live, através dos comentários, principalmente quando a gente responde um comentário e tem uma réplica, a gente consegue cada vez mais saber como é o nosso público. Aqui vai a tarefa de casa. Você já estudou o seu nicho? Se você publica vídeos de 22 minutos ou de 1h30, seu nicho comporta isso? Podemos voltar para ver os mais vistos meus, que são 30 minutos, 49 minutos, 19 minutos, 45 minutos, 13 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 27 minutos, 26, 20 minutos. Não tem, assim, exato um tempo. O tempo é do passar o conteúdo e as pessoas gostarem de ver, porque todos esses que têm bastante visualizações também tiveram bastante retenções. Então, se você publica vídeo de 22 minutos ou de 1h30, seu nicho comporta isso? Quais as durações funcionam melhor? Quais os formatos de título se destacam? Quais as práticas são mais eficazes no mercado? Todas essas perguntas são fundamentais. O maior erro que a maioria dos criadores de conteúdo comete para crescer no YouTube: priorizamos o que é fácil de controlar e não o que realmente importa. E a maioria dos vídeos no YouTube funciona exatamente assim. Em geral, os tempos de percurso da plataforma ficam entre 4 e 10 minutos, mas o melhor desempenho acontece em vídeos mais longos, entre 18 e 24. Ainda assim, a maioria continua fazendo o que todo mundo faz, apesar dos dados mostrarem ao contrário. É possível quebrar regras, claro, mas estatisticamente. Vídeos entre 18 e 24 minutos performam-se melhor. Isso levanta uma pergunta: as decisões estão sendo baseadas em dados? Agora você tem esse relatório. 84% das miniaturas do YouTube usam texto, mas esse texto reduz as visualizações em 19%. Mesmo assim, os criadores continuam priorizando o que é mais fácil de controlar, ou simplesmente seguir o padrão em vez do que realmente funciona. Os títulos têm, em média, 10 palavras, todo o YouTube. Porém, o desempenho cai drasticamente quando se usam palavras com mais de 6 caracteres. E isso com exceção de conteúdo educacional. Isso revela algo importante? Os criadores não estão copiando o que funciona, estão copiando as normas. E é muito mais inteligente fazer o que os dados mostram que funciona. Uma das principais conclusões é, claro, reduzir a carga cognitiva, melhorar o desempenho de todos os níveis. É isso aí. Ele está dando a fórmula para a gente. Por que a gente não aproveita? Por que a gente quer sempre modificar mesmo? Não aceitar. Vou aceitar tudo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu já faço o teste à beça. Com essas informações que foram dadas gratuitamente para mim, eu vou aproveitar. Não tem a menor dúvida. Vou continuar aqui. Faça isso no seu próximo vídeo no YouTube. Passo a seguir. Vamos definir. Uma menor carga cognitiva é sempre mais vantajosa. Quanto mais curto for, mais fácil será. Porque cada palavra adicionada aumenta o esforço mental do cérebro. E detalhe: cada vez os vídeos curtos em todas as plataformas estão crescendo. A carga cognitiva se aplica a todos os nichos e, na prática, está muito mais ligada ao comprimento do título, ou seja, à quantidade de caracteres. Também envolve facilidade para a leitura da miniatura, tamanho de texto e uso mínimo de palavras. No fim das contas, o título e a miniatura funcionam como uma embalagem simples. A embalagem e o conteúdo são de nossa responsabilidade.
Se simplificarmos demais, podemos perder clareza. Não existe equilíbrio a ser refinado. Esse é o trabalho de empreendedores e criadores. Refinar conteúdos até deixá-los mais simples possível para reduzir a carga cognitiva. Porque menos esforço mental é sempre melhor. Em resumo, vídeos longos estão dominando o YouTube. Simplifique, facilite o clique e se destaque do resto. No fim, a estratégia ideal para o YouTube depende de ajustar as suas necessidades específicas. Eu trouxe isso, tô rouco, porque tive que ler muito, eu tive que fazer esse slide. Sei que não é dos mais agradáveis vídeos, mas é vídeos informativos mesmo. E às vezes as informações são demoradas, são chatas, né? Quem não teve no Colégio Aurélio, quanta informação ele não resolvia, né? Aquele livro, uma enciclopédia Barça do meu tempo. As informações eram dessa forma. Agora é um gordinho lendo para vocês o que falou o Fic Media. É um canal que eu acompanho muito, já falei para vocês acompanharem, eles têm blog, tem tudo. Sempre eles entrevistam alguém também da pesada do YouTube, ou eles trazem informações como essa. Uma pesquisa que foi investida, a gente não investiu nada para ter as informações, mas eles investiram 10 mil, eles viram 5 mil canais, 300 mil vídeos, né, não sei quantos milhões de horas que eles tiveram que assistir para trazer as informações para a gente. E você poder dar o like agora no final para valorizar o vídeo. Apesar de que cada vez mais o importante para mim é que vocês se inscrevam no canal e que vocês vejam o vídeo. Que vocês tenham opinião sobre o vídeo, mesmo que não comente. Que os meus vídeos tragam algo de bom para vocês. Muito obrigado por ter ficado até agora com o Mário Massini. Até o próximo vídeo. Até gaguejei.